Bom, vamos falar sobre rescisão de contrato com motivo de término de contrato de experiência, ok? Nós vamos trabalhar o término de contrato padrão, onde o contrato é cumprido na sua integralidade, ou seja, o trabalhador cumpriu os 90 dias de experiência e a empresa, final desse período, a empresa desligou, ok? Ou o próprio colaborador decidiu sair no término da, da experiência, ok? Aqui a gente tem, eu coloquei na planilha, vocês vão ter acesso a essa planilha, eu coloquei aqui uma informação, né, qual seria a data de término do contrato, e uma fórmula muito simples, tá? Que às vezes eu recebo muitos pedidos sobre uma planilha de controle de término de experiência e tal. É muito simples, né? Você põe a data de admissão da pessoa, coloca aqui, ó, igual a fórmula a data de admissão mais 89, que é o término da experiência da pessoa, são 90 dias. Se a pessoa quiser controlar o 45 dias, né? Quando a empresa trabalha com 45 mais 45, tem empresa que trabalha com 60-30, 30-60, tem empresas que têm essa variação. Padrão 45-45, você pode usar a fórmula admissão mais 44, ok? Então, o primeiro período de experiência seria no dia 15/2, tá? Primeiro período. E o segundo período, que é o término final, seria dia 31/3. Então, considerando aqui que há uma admissão no dia 2/1/2024, ok? A dispensa dele foi no término de contrato, então, no dia 31/3, o tipo de demissão é término de contrato e o aviso é dispensado, tá? Porque está dentro do contrato de experiência e está executando o encerramento do contrato no seu prazo de experiência. Estamos utilizando aqui uma base salarial de R$ 3.000 e nesse período aqui a gente não está considerando nenhum adicional, não está considerando hora extra, adicional noturno, então não estamos considerando nenhuma dessas variáveis, tá? Então a gente vai trabalhar aqui agora a questão da contagem de avos proporcionais do trabalhador nesse período, ok? Então eu coloquei aqui as férias proporcionais, colocando de 2 de janeiro a 1 de fevereiro, um avo, de 2 de fevereiro a 1 de março, mais um avo, e de 2 de março a 31 de março, outro avo, ok? Então aqui a gente tem 3 avos e se aplica a mesma prática para o 13º, considerando que eles foram admitidos, no mesmo período dentro do mesmo ano, tá? Então a contagem de 13º vai obedecer a mesma contagem das férias, nesse caso, tá? Mas ele poderia ter sido admitido no ano anterior e a contagem dos avos nas férias seriam menores para 13º. Por quê? Porque em dezembro ele já recebeu o 13º no final do ano, ok? Então, vamos trabalhar aqui os cálculos, então, olhando sempre que nós temos aqui uma informação de incidência, tá? As verbas que incidem para FGTS, INSS e Imposto de Renda. Aqui a gente tem uma abinha correspondente às incidências, tá? Então você pode consultar o que incide. Incide imposto de renda, incide INSS, aí tem todas as verbas. Só que na aula de folha de pagamento a gente apresenta isso aqui também. E a maioria das aulas de rescisão, a planilha já está aqui para vocês fazerem a consulta. Tá? Então, vamos olhar aqui. Ele tem 3 avos de férias proporcionais e 3 avos de 13º. Então, vamos para o saldo de salário. Bom, como ele é mensalista, ele está saindo no dia 31, mas ele não, o mensalista recebe 30 dias padrão, em meses de 30, de 31 e meses de 28 ou 29, tá? Então, a prática sempre 30 dias. Então, o saldo de salário dele, 30 dias,
Aqui as férias proporcionais, vamos considerar 3 avos, que é o que a gente apurou aqui. Então, ele tem aqui, ó, 3.000, divide por 12 e multiplica pelo número de avos, tá? Divide por 12, lembrando que para você achar um avo, você deve dividir o salário por 12. Um terço, né, sobre as férias, que é o padrão, que a gente já viu na aula de férias. E o 13º, 3 avos, que é a mesma quantidade, o mesmo valor aplicado para as férias aqui. A mesma quantidade de avos prevalece. Bom, aqui eu coloquei descontos simbólicos aqui de 6%, tá? Sobre o Vale Transporte aqui, né? E coloquei um valor simbólico aqui também. Na verdade, aqui vou até acertar e vou deixar o cálculo direto. Vou botar vezes 30 vezes 0,06. Então, desconto vai dar R$ 180. Aqui, refeição, eu estou fazendo, considerar aqui um cálculo de 30 por dia. Vou colocar aqui que ele trabalhou 22 dias. Então, ele tem aqui 22 vezes R$ 30, 660. Então, nós vamos colocar aqui o K28 vezes 20%, tá? Então, ele vai ter R$ 132 de desconto de refeição. Aqui, a gente vai fazer o cálculo do INSS. Então, a base de INSS aqui que a gente tem apurado é o FGTS, é o valor que a gente tem de salário mais o 13º. O INSS, a gente só tem a base salarial, porque as férias não incidem, tá vendo aqui? Não há incidência. Depois a gente vai para o INSS sobre 13º. Então, aqui é só o 13º salário. Se tivesse uma média embaixo, teria pegado essa célula. Então, aqui, 13º, base de IR 3.000, que é só o salário. E aqui, base de IR de 13º, somente o valor do 13º, que tem tributação exclusiva, ok? Então, aqui estão as bases. Vamos para o cálculo do INSS. Base de INSS, R$ 3.000. Vamos lá. Vamos trabalhar. Esse empregado não tem dependente, ok? Então, nós vamos para lá, a planilha, na aba de cálculo. Então, vamos levar R$ 3.000. Vai a regra de cálculo. Identifica a base de cálculo, R$ 3.000. Identifica o percentual na tabela, R$ 3.000 está dentro dessa tabela de 12%, aqui dentro. Aplicou 12%, achou 360 e coloca a faixa a deduzir da faixa da tabela aqui, ó. Então, 101,18. Então, a gente achou 258,82 foi o valor que veio para cá. O desconto agora do imposto de renda, a gente vem para cá, para a tabela de novo. Ele não tem dependente, está aqui. Então, é a base do IR menos o INSS, deduzir o INSS, que foi o que a gente encontrou. Então, a gente encontra a base líquida de IR. A base líquida, a gente vai para a tabela, identifica o percentual. Então, percentual aqui de 2.741 está aqui dentro, 7,5%. Está 8 aqui, vou aumentar a casa decimal, 7,5%. Encontrou R$ 205. Dos R$ 205, deduz a parcela a deduzir da faixa de 7,5, que é 169,44. 169,44, nós encontramos, então, R$ 36,15, que é o que veio para cá. Bom, no INSS sobre 13º, nós temos a base INSS sobre 13º, R$ 750. Então, nós vamos voltar para cá, vamos colocar R$ 750. Ele está na primeira faixa, que é 7,5.
Então, aqui é 7,5. Ele não tem parcela a deduzir. Na faixa primeira não tem parcela a deduzir. Então, o valor resultou R$ 56,25. R$ 56,25 está aqui. No IR sobre 13º, a base dele é R$ 750. A base de R$ 750 é isenta de 0 a 2.259, alíquota zero. Então, não há desconto. Então, aqui a gente conclui o nosso total de proventos, o nosso total de desconto e aqui embaixo a gente faz uma exemplificação de como seria os 3 meses, ok? Salário de 3.000 vezes 3 vezes 8%, ele teria uma média de R$ 720 lá, mais a atualização do JAN. Então, esse é o valor depositado na Caixa. Esse é o valor do FGTS a recolher em decorrência da aplicação do 8% sobre a base do FGTS da rescisão. Multa não se aplica. Então, a GRRF a ser recolhida é R$ 300. Então, ele teria R$ 300 mais os 720 que ele teria de saldo na Caixa Econômica. R$ 1.020 seria o valor a receber. Ok? Então, esse é o cálculo de rescisão para o motivo de término de contrato de experiência. Ok? Então, a gente vai parar aqui para que a gente possa voltar à próxima aula.